famosos lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme O Diabo de Cada Dia, que estreou nessa quarta-feira, dia 16, na Netflix, e com certeza um dos grandes chamarizes para esse filme é esse elenco de peso incrível, que conta com Tom Holland, o Bill Skarsgård, o Sebastian Stan e o Robert Pattinson, além de outros atores memoráveis pelas suas atuações, e além disso a gente também tem o Jake Gyllenhaal aí por trás na produção executiva do filme, que foi extremamente necessária ter esse elenco de peso, justamente porque é um filme que fala muito sobre esses personagens e a gente vai entender tudo no vídeo de hoje com spoilers. Se você ainda não assistiu o filme, tem vídeo sem spoilers aqui no canal, o link tá aqui na descrição. Mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês. E lógico, interajam com o canal. Quanto mais vocês interagirem, mais o YouTube entende que você gosta do conteúdo aqui e sempre recomendo os vídeos para vocês. Então comentem muito, deixem like, porque vocês ajudam muito o canal aqui. A história se passa em duas cidades, Knoxmith, em Ohio, e Coal Creek, na Virgínia Ocidental. Vai narrar a história desses personagens que são bastante conturbados. A gente tem um padre que abusa das suas fiéis, também um casal de serial killers. E como o próprio filme narra, a gente vai acompanhar a história desses personagens e como que essas histórias se conectam em meio de um período de guerra que acontece no pós-Segunda Guerra Mundial até ali o início dos anos 60. O filme é baseado no livro de mesmo nome, escrito pelo Donald Ray Pollock, e é dirigido pelo Antônio Campos. Majoritariamente a gente acompanha a história dos Russell, então a gente tem desde a chegada do Willard da guerra e também os traumas que a guerra causou nele, até o momento que ele se casa com a Charlotte e tem o Arvin, até o momento que ela adoece e acaba morrendo e ele se mata e o Arvin acaba indo para casa dos avós, onde lá ele encontra a Lenora, que também é órfã porque o seu pai matou a sua mãe. E é muito interessante como a partir daí essas conexões acontecem, porque a gente tem um novo padre que abusa da Lenora e aí o Arvin vai atrás dele e por causa disso ele foge da cidade, que acaba pegando carona com os serial killers, que ele acaba matando eles para se defender, e um deles era irmão do xerife, que acaba encontrando ele no mesmo momento em que ele encontrou ali na morte do pai. Então é muito interessante como essa história ela é redondinha e como ela tem esse arco, como tudo se conecta. E ele é um filme um pouco atípico, né? Porque eu lembro que quando lançou o trailer, muitas pessoas vieram no canal quando eu fiz análise de trailer e contextualizando um pouco sobre os personagens. As pessoas me perguntaram sobre o que era essa história, afinal das contas. E na realidade não é uma história necessariamente que vai falar sobre aquela cidade, sobre o período da guerra, mas sim sobre aqueles personagens. A história é focada nos personagens que meio que não tem muito a ver um com o outro e que se conectam como o filme narra no início. É interessante porque o filme inicialmente ele acompanhou a estrutura narrativa do filme, que é uma estrutura que vai e vem. No livro ele é dividido em 7 partes, então a gente tem uma parte que é mais focada ali no casal, tem uma parte que é mais focada nos Russell, e nessas partes a gente tem a história do início, aí vai para outra história, depois volta para outra história, até o momento em que essa história vai se conectar. No filme acontece algo bem similar, só que é mais pro início ali do filme, até esse momento aí do Arvin encontrar a Lenora na casa dos avós e eles crescerem juntos. Depois o filme ela tem uma história, uma linearidade maior do que no livro. Mas ao mesmo tempo, como o livro ele acaba tendo essas separações, a gente acaba tendo um contexto maior dos personagens. E lá no meu vídeo sem spoilers, eu tinha falado que eu teria algumas decisões diferentes aí na montagem do filme, porque por mais que eles mantenham os eventos de como que acontece a morte do Roy, que é o pai da Lenora, ainda assim no livro ele tem um contexto maior de um tempo que ele fica afastado ali trabalhando, e por isso faz sentido aquele momento que o Arvin fala, né? Ah, a gente não sabe se você é verdadeiramente órfã, pode ser que seu pai desça ali das colinas e apareça, a gente não sabe se ele morreu. E aqui no momento do filme ele já tinha morrido, então essa frase ela fica um pouquinho descontextualizada, apesar deles também não saberem que o pai tinha morrido de fato, só foi confirmado lá no final quando a gente vê que ele estava nas fotos do serial killer.
Então talvez aí no filme eu faria mais um mistério aí, mesmo que mostrasse ele querendo fugir ali e pedindo carona, eles podiam ter deixado em aberto esse momento da morte dele e talvez ter mostrado lá mais pro final como que isso aconteceu. Outra questão que talvez eu teria me aprofundado um pouco mais, que nem é no livro, é sobre a história de casal de serial killers. Eu entendo que no filme eles quiseram fazer um mistério com relação a isso e de você entender que era algo recorrente, mas eu senti um pouco de falta de ter mais um contexto do modus operandi deles, porque realmente a gente não via de forma tão explícita as mortes acontecerem ali, e isso é algo que é mais detalhado no livro. Então esses seriam contextos que talvez enriqueceriam mais aí a história do filme, mas ao mesmo tempo, por exemplo, se a gente tivesse um foco aí no casal, podia ser que a gente fugiria um pouquinho da história do filme, porque afinal não é um filme sobre serial killers, mas sim sobre aqueles personagens, as personalidades deles e como isso se conecta, e isso é muito bem reproduzido aqui no filme. Eles deixam claro o que cada um ali é. Uma das questões que falaram bastante também no meu vídeo sem spoilers era sobre como era a questão religiosa dentro do filme, e aqui eu vejo que eles fizeram de uma forma tanto divina quanto mundana. A gente tem sim personagens que são muito religiosos, a parte religiosa vem tanto ali com a Lenora ou também com o Padre Preston, que usa da religiosidade daquelas mulheres, e o mundano vem como o xerife Lee, né, que acredita muito nele, segue a vida ali dele, muito pelo egocentrismo dele, né, as coisas que ele acaba cobertando por causa das eleições de xerife e também o que ele faz por isso. Então o filme ele gira muito em torno dessa questão de como a gente acredita nas nossas crenças e como a gente leva a vida a partir disso. Ele é um filme que vem numa construção crescente de tensão, porque cada momento vai aumentando os problemas e conforme aqueles personagens vão se envolvendo, mais eu senti que o filme, de certa forma, ele é mais leve. A gente tem que lembrar que no livro a gente trabalha muito com a nossa imaginação, até porque muitas das cenas, né, são muito descritivas. A violência no filme, ela é muito mais explícita, ela vem de uma forma naturalizada, que nem eu tinha falado no meu vídeo de spoilers, como o momento que o Roy joga ali a chave de fenda no pescoço, mas foi como eu falei antes, né, daquele aprofundamento, no sentido em que eles não ficam voltando muito na história ou se aprofundando muito na história dos personagens, que nem é no livro, porque, por exemplo, o próprio Willard, ele chega a fazer vários rituais, ali eles mostram mais o contexto do cachorro, que é totalmente importante para ter aquele trauma ali do Arvin, assim como os próprios assassinatos do casal. Então eu senti que aqui no filme eles podaram bastante, até pra gente ter muito mais o peso na história dos personagens do que necessariamente nas coisas que eles faziam, mas consecutivamente o envolvimento deles, já que cada um tava atrelado a uma vertente aí conturbada, acaba criando essa tensão no filme. Eu tinha comentado também que eu gostei muito de um efeito prático que eles utilizaram, que foi no momento do Roy, que ele descreve que ele tá com a cabeça inchada, e ali a gente vê um momento que tem só uma penumbra, né, no rosto dele, mas a gente consegue ver ele pegando ali o prato de comida. Então eu gostei muito, porque também é algo que trabalha com a sua imaginação, já que o narrador tá narrando ali o que aconteceu, que é bem similar a gente ler o livro, o que é extremamente incrível, porque o narrador do filme é o autor do livro, o Pollock. Eu cheguei a falar mais dos personagens lá no meu vídeo sem spoilers. Eu vou falar um pouco mais do Robert Pattinson, porque na minha análise sem spoilers eu não pude me aprofundar muito nele, porque eu não queria revelar o que ele fazia exatamente. Eu particularmente senti raiva dele em vários momentos, porque muito do que ele faz é uma desvalidação que acontece até hoje, e precisa de muita coragem para fazer um personagem desses. E é muito bom ver o Tom Holland se desvencilhando do bom moço, e aqui, mesmo que a gente tenha essas atitudes justificáveis, tanto que ele mesmo explica, né, mesmo que ele não veria a família dele mais, ele esperava que ele fosse perdoado, de certa forma, pelas coisas que aconteceram. E é interessante porque quando a gente tem toda essa questão da religiosidade, o Arvin, ele é aquele personagem que tá mais distante disso tudo, muito pelo que ele sofreu na vida, por esse excesso de crença que o pai dele tinha, e ali ele acaba sendo o único personagem que vive nessa história. É por isso que eu falo, ele é um filme muito reflexivo, conforme você vai pensando e se aprofundando nesses detalhes da história, mais você gosta do filme, e toda aquela lentidão das cenas feitas com calma acabam aí se preenchendo nesses detalhes que o filme traz. No mais, eu acho que esse filme, ele é uma ótima adaptação do livro, mesmo que ele tire alguns contextos, o que é natural numa adaptação, principalmente
principalmente num livro que é tão aprofundado, é interessante porque acaba que essas histórias que existem no livro ficam como histórias complementares. Foi muito legal porque eu li depois de assistir ao filme, até pra eu não sentir muito essas diferenças da adaptação. E pra mim foi muito interessante a leitura depois de assistir o filme, porque eu já tinha aqueles personagens visualizados, então aquela história se preencheu muito mais na minha memória, inclusive com cenas que não existem no filme. Mas eu quero saber de vocês, deixa nos comentários o que vocês acharam do filme, superou as expectativas de vocês? Era o que vocês estavam esperando? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!